O povo conhecido por nós como Rohirrim, habitantes do país de Rohan, o reino nas fronteiras ao norte de Gondor. Desde muito tempo foram aliados importantes do povo gondoriano, mas sua história está repleta de muitas dificuldades, guerras e doenças que os assolaram. Hoje eu quero ver com você um pouco sobre a história de Rohan, mas vamos começar a partir de seu ancestral, Eorl, do qual se origina um outro nome dos Rohirrim, Eorlingas. Vejamos a história da casa de Eorl, os senhores dos cavalos. A história do povo de Rohan inicia-se a partir de seus ancestrais, os Eotheld, que significa o povo dos cavalos. Estes homens habitavam a região que ficava perto das nascentes do rio Anduin, entre as cadeias mais distantes das montanhas nevoentas e as partes mais setentrionais de Treva-Mata. Os Eotheld eram um remanescente dos homens do norte. Esses homens eram descendentes da mesma raça de homens dos que, na Primeira Era, chegaram ao oeste da Terra-média e se tornaram os aliados dos Eldar em suas guerras contra Morgoth. Portanto, eram parentes distantes dos Dúnedain, ou Númenóreanos, e havia grande amizade entre eles e o povo de Gondor. Eram, na verdade, um baluarte de Gondor, protegendo de invasões suas fronteiras norte e leste, embora isso só viesse a ser plenamente percebido pelos reis quando o baluarte enfraqueceu e foi, por fim, destruído. Os Eotheld haviam se mudado para essa região nos dias do rei Eärnil II, tendo vindo das terras nos vales do Anduin, entre o Carrock e o Lys, e eram originariamente parentes próximos dos Beornins e dos homens das bordas ocidentais da floresta. O declínio dos homens do norte de Rhovenion começou com a Grande Peste, que surgiu ali no inverno do ano de 1635 e logo se estendeu até Gondor. Quando a peste passou, disse que havia perecido mais da metade das pessoas de Rhovenion e também dos seus cavalos. Eu não vou entrar nos detalhes das batalhas que envolveram os Eotheld durante as invasões dos carroceiros. Podemos fazer isto em um outro vídeo. Vamos pegar a história a partir dos eventos ocorridos com Léod e seu filho Eorl. Eorl, o jovem, era o senhor dos Eotheld, e seus antepassados afirmavam ser descendentes dos reis de Rhovanion, cujo reino ficava além da Floresta das Trevas antes das invasões dos carroceiros, e dessa forma consideravam-se parentes dos reis de Gondor que descendiam do rei Eldacar. Os Eotheld davam preferência às planícies e deleitavam-se com cavalos, e com todas as proezas da equitação e feitos de cavalaria. Mas naqueles dias havia muitos homens nos vales centrais do Anduin, e além disso a sombra de Dol Guldur se estendia. Portanto, quando tomaram conhecimento da derrota do rei bruxo, procuraram mais espaço no norte e expulsaram os remanescentes do povo de Angmar, do lado leste das montanhas. Mas nos dias de Léod, o pai de Eorl, seu povo se tornara numeroso, ficando de certa forma mais uma vez confinado na terra que era seu lar. Muitos senhores e guerreiros e muitas mulheres belas e corajosas são mencionados nas canções de Rohan que ainda recordam os tempos no norte. Dentre estes está Fram, filho de Frumgar. Conforme contam os Eorlingas, Frumgar era o nome do líder que conduziu seu povo para a região de Eotheld no norte. Sobre seu filho, Fram, contam que ele matou Skata, o grande dragão das Eras de Mithrin, as Montanhas Cinzentas, por volta do ano 2000 da Terceira Era, deixando aquela terra livre das grandes serpes. Nós não sabemos muito sobre a vida de Skata, exceto que ele possuía um grande tesouro roubado dos anões. Dessa forma, Fram adquiriu grandes riquezas, mas entrou em desentendimento com os anões que reivindicavam o tesouro de Skata. Mas Fram não estava disposto a lhes entregar uma única moeda, e em vez disso, enviou-lhes um colar com os dentes de Skata, acompanhado dos dizeres: joias como estas não tereis iguais em vossos tesouros, pois são difíceis de se encontrar. Alguns dizem que os anões mataram Fram por tal insulto. Assim, não havia grande estima entre os Eotheld e os anões.
Leod era o nome do pai de Eol. Era domador de cavalos selvagens, pois na época havia muitos naquela região. Capturou então um potro branco, que logo se transformou num cavalo forte, belo e altivo. Ninguém podia dominá-lo. Quando Leod tentou montá-lo, o animal carregou-o para longe e por fim jogou-o ao chão. A cabeça de Leod bateu contra uma pedra e assim ele morreu com apenas 42 anos de idade. E seu filho era um rapaz de 16 anos e herdou o senhorio dos Eotheod. Eol jurou que vingaria o pai. Por muito tempo caçou o cavalo e por fim o avistou. Seus companheiros esperavam que ele fosse tentar se aproximar e matá-lo com uma flechada. Mas, quando se aproximaram, Eol pôs-se de pé e chamou o animal em alta voz. Venha cá, ruína do homem, e receba um novo nome. Para a surpresa de todos, o cavalo olhou na direção de Eol, aproximou-se e parou ao lado dele. Eol disse: Eu o nomeio Felaroth. Você amava sua liberdade e não o culpo por isso. Mas agora você me deve uma grande compensação e deverá entregar sua liberdade a mim até o fim de sua vida. Então Eol o montou e Felaroth se submeteu. Eol conduziu-o para sua casa sem rédea ou freio e depois disso sempre o montou dessa forma. O cavalo entendia tudo o que os homens diziam, embora não permitisse que ninguém, exceto Eol, o montasse. Foi montado em Felaroth que Eol cavalgou para o campo de Celebrant, para auxiliar Gondor em uma batalha que vamos ver já já, pois aquele cavalo provou ter uma vida longa como a dos homens, o mesmo sucedendo com seus descendentes. Estes eram os Mearas, que não carregavam ninguém, a não ser o rei da Terra dos Cavaleiros ou seus filhos. Até a época de Scadufax, o cavalo que Gandalf cavalgou durante a Guerra do Anel, o qual foi dado a ele por Théoden. A respeito dos Mearas, os homens diziam que Bema, a quem os Eldar chamavam de Oromê, teria trazido o pai deles do oeste, além do mar. No ano 2510 da Terceira Era, um novo perigo ameaçou Gondor. Um grande exército de bárbaros do Nordeste se espalhou em Rhovanion e, descendo das Terras Castanhas, atravessou o Anduin em jangadas. Ao mesmo tempo, por acaso ou por estratégia, os orcs, que naquela época, antes de sua guerra contra os anões, formavam um poderoso exército, desceram das montanhas. Os invasores assolaram Calenardon e Cirion, regente de Gondor, mandou buscar auxílio no norte, pois durante muito tempo havia uma antiga amizade entre os homens do Vale do Anduin e o povo de Gondor. Mas no Vale do Rio, os homens agora eram poucos e estavam espalhados e demoraram para prestar o auxílio possível. Por fim, quando Eol recebeu notícias sobre a dificuldade de Gondor, partiu com um grande exército de cavaleiros, embora parecesse muito tarde. Assim, chegou à Batalha do Campo de Celebrant, a terra verde que ficava entre o Veio de Prata e o Lin Claro. Ali, o exército do norte de Gondor corria perigo. Derrotados no descampado e isolados do sul, seus homens tinham sido forçados a atravessar o Lin Claro e foram subitamente atacados pelo exército dos orcs, que os empurrava na direção do Anduin. Não havia mais esperanças quando, inesperadamente, os cavaleiros surgiram do norte e investiram contra a retaguarda do inimigo. Então, as chances da batalha se inverteram, e o inimigo foi expulso através do Lin Claro com muitas baixas. Eol conduziu seus homens numa perseguição, e tão grande era o medo que precedia os cavaleiros do norte que os invasores do descampado também ficaram em pânico e foram perseguidos pelos homens de Eol através das planícies de Calenardon. O povo daquela região se tornara pouco numeroso desde a peste que ocorreu entre 1635 e 1637 da Terceira Era, e os que restaram tinham sido mortos pelos selvagens orientais. Cirion, portanto, como recompensa pela ajuda recebida, doou a região de Calenardon, que fica entre o Anduin e o Aizen, a Eol e seu povo. Estes mandaram buscar no norte suas esposas, filhos e pertences, assentando-se naquela região. Deram-lhe um novo nome,
Terra dos Cavaleiros, ou Marca dos Cavaleiros, e passaram a se autodenominar Eorlingas. Mas em Gondor, sua terra era chamada Rohan, e seu povo Rohirrim, isto é, Senhores dos Cavalos. Assim, Eorl se tornou o primeiro rei da Terra dos Cavaleiros e escolheu para morar uma colina verde à frente dos pés das Montanhas Brancas, que formavam a fronteira sul de sua terra. Ali, os Rohirrim passaram a viver como homens livres, seguindo seu próprio rei e suas próprias leis, mas em aliança perpétua com Gondor. Dos reis da Terra dos Cavaleiros, entre Eorl e Théoden, fala-se muito em Helm, Mão de Martelo. Vamos ver um pouco sobre ele agora. Helm era um homem austero, de grande força. Havia no tempo de seu reinado um homem chamado Freka, que ficou rico e poderoso, possuindo amplas terras dos dois lados do Adorn. Perto da nascente desse rio, construiu para si uma fortaleza, dando pouca atenção ao rei. Helm não confiava nele, mas o convocava para seus conselhos. Freka vinha quando queria. Para participar de um desses conselhos, Freka chegou cavalgando acompanhado de muitos homens e pediu a mão da filha de Helm para seu filho, Wulf. Mas Helm se recusou e ofendeu, ainda que indiretamente, Freka, ao dizer que, além de ter acumulado riquezas, ele acumulou gordura, referindo-se à ampla cintura de Freka. O homem, por sua vez, insultou o rei, dizendo: reis velhos que recusam o bastão que lhes é oferecido podem cair de joelhos. Helm respondeu dizendo que poderiam resolver este assunto depois e fora do conselho. Depois de dispensar os homens que acompanhavam Freka, Helm disse a ele: agora, terra pardense, você só tem de lidar com Helm, sozinho e desarmado. Mas você já disse muito e é minha vez de falar. Freka, sua loucura cresceu com sua barriga. Se Helm não aprecia um bastão torto que lhe é jogado, ele o quebra. Assim. Com essas palavras, deu um murro em Freka com tal força que ele caiu zonzo para trás e morreu logo em seguida. Helm então declarou que o filho de Freka e seus parentes próximos eram inimigos do rei, e eles fugiram, pois imediatamente Helm enviou muitos cavaleiros para as fronteiras ocidentais. 4 anos mais tarde, em 2758, grandes problemas sobrevieram a Rohan, e nenhum auxílio pôde ser enviado a Gondor, pois naquela época, Gondor estava sob o ataque de 3 esquadras dos corsários de Umbar, e havia guerra ao longo de todo o litoral. Ao mesmo tempo, Rohan foi mais uma vez invadida pelo leste, e os homens da Terra Parda, percebendo sua oportunidade, atravessaram o Isen e desceram de Isengard. Ficou-se logo sabendo que Wulf, o filho de Freka, era o seu líder. Formavam um grande exército, pois juntaram-se a ele os inimigos de Gondor que desembarcaram na foz do Lefnui e na do Isen. Os Rohirrim foram derrotados e sua terra foi assolada. Os que não foram mortos ou escravizados fugiram para os vales das montanhas. Helm foi expulso das travessias do Isen com grandes perdas, refugiando-se no Forte da Trombeta e no precipício que ficava mais atrás, que depois ficou conhecido como o Abismo de Helm. Ali ficou sitiado. Wulf tomou Edoras e sentou-se em Meduseld, intitulando-se rei. Ali, Halef, filho de Helm, foi o último a morrer, defendendo as portas. Logo em seguida começou o inverno longo, e Rohan ficou coberta de neve por quase 5 meses, de novembro a março de 2758 e 2759. Tanto os Rohirrim como seus inimigos sofreram enormemente com o frio e com a escassez que se prolongou por mais tempo. No Abismo de Helm houve muita fome depois do Ano Novo. Contra o conselho do rei, Hama, seu filho mais novo, conduziu um grupo de homens numa surtida com a intenção de saquear as provisões do inimigo, mas todos se perderam na neve. Helm tornou-se feroz e esquelético de fome e de pesar, e apenas o terror que ele causava já valia por muitos homens na defesa do forte. Ele saía sozinho,
vestido de branco, e se esgueirava como um troll de neve pelos acampamentos inimigos, matando muitos homens com as próprias mãos. Acreditava-se que, se ele não levava arma alguma, nenhuma arma poderia feri-lo. Os terrapardenses diziam que, se ele não conseguisse encontrar comida, devorava homens. Essa história sobreviveu por muito tempo na Terra Parda. Helm tinha uma grande trombeta e logo notou-se que antes de investir contra o inimigo, ele emitia um clangor que ecoava no abismo. Então um pavor tão profundo dominava seus inimigos que, em vez de se reunirem para prendê-lo ou matá-lo, eles fugiam garganta abaixo. Uma noite, os homens ouviram a trombeta tocar, mas Helm não retornou. Na manhã seguinte surgiu um raio de sol, o primeiro depois de muitos dias, e eles viram um vulto branco, parado, imóvel sobre o dique, sozinho, pois nenhum dos terrapardenses ousava se aproximar. Ali estava Helm, morto como pedra, mas ainda ereto. Mesmo assim, dizia-se que a trombeta ainda foi ouvida algumas vezes no abismo e que o espectro de Helm caminhava em meio aos inimigos de Rohan, matando os homens de medo. Logo depois, o inverno cedeu. Então Frealaf, filho de Hild, a irmã de Helm, desceu do templo da colina, para o qual muitos haviam fugido, e com uma pequena comitiva de homens desesperados, surpreendeu Wulf em Meduseld e o matou, reconquistando Edoras. Houve grandes enchentes depois da neve, e o vale do Entágua transformou-se num enorme charco. Os invasores do leste morreram ou se retiraram, e finalmente chegou a ajuda de Gondor, pelas estradas a leste e a oeste das montanhas. Antes do término do ano, 2759, os terrapardenses foram expulsos, até mesmo de Isengard. Então Frealaf tornou-se rei. Helm foi trazido do Forte da Trombeta e colocado no 9º túmulo. Sempre depois disso, a branca flor chamada Simbelmine cresceu mais densamente ali, de modo que o túmulo sempre parecia estar coberto de neve. Após o longo inverno, em 2759 da Terceira Era, Frealaf expulsou o filho de Freka, Wulf, de Edoras, e iniciou a segunda linhagem dos reis da Marca. No entanto, após este período que foi marcado por muitas perdas de vida, não só em Rohan, como também em Eriador, os Rohirrim ficaram gravemente reduzidos pela guerra, pela privação oriunda do inverno e pela perda de gado e de cavalos, e levaria algum tempo até que conseguissem se recuperar com força total, o que aconteceu apenas nos tempos do rei Folkwain, que reinou entre 2864 e 2903. Voltando a Frealaf, em sua coroação, o mago branco Saruman apareceu trazendo presentes e falando grandes louvores da valentia dos Rohirrim. Todos o consideraram um visitante bem-vindo, e neste mesmo ano ele fixou residência em Isengard. Isengard era uma fortaleza construída pelos Dúnedain na ponta sul das Montanhas Nevoentas e do desfiladeiro de Rohan. Muito tempo antes, Isengard havia sido fechada e suas chaves permaneciam em Gondor. A fortaleza era cuidada pelos chefes dos Dúnedain gondorianos. Porém, depois de algum tempo, esta linhagem dos chefes falhou em manter os homens de Dunland longe de Isengard, e qualquer guarda que fosse enviada à fortaleza era morta pelos Dunlendings. Então, na época de Helm, Isengard estava ocupada pelos terrapardenses, que também sofreram ali pelo longo inverno. Porém, eles foram expulsos depois por Frealaf. Saruman havia retornado de suas viagens ao leste da Terra-média, e ele se ofereceu para fazer de Isengard sua casa e para ajudar na defesa do ocidente. Como Gondor e Rohan sofreram com um longo inverno e as guerras, o mago Saruman foi recebido de braços abertos pelo rei Frealaf e o regente de Gondor, Beren. Foi este regente de Gondor que deu permissão a Saruman para fixar residência em Isengard, pois aquela fortaleza ainda era considerada por Gondor como parte do reino dos Dúnedain e não parte de Rohan. Então Beren entregou aos cuidados de Saruman as chaves de Orthanc,
pois essa torre não havia sido danificada nem invadida por nenhum inimigo. Os Rohirrim inicialmente lucraram com a amizade de Saruman nos dias de carestia e debilidade que se seguiram. E tendo agora as chaves de Isengard, Saruman começou a se comportar como um senhor de homens, pois inicialmente deteve Isengard como lugar-tenente do regente e guardião da torre. Mas Frealaf, assim como Beren, ficou contente de que fosse assim e de saber que Isengard estava nas mãos de um amigo forte. Um amigo foi o que Saruman pareceu ser por muito tempo, e talvez no início fosse um amigo sincero. Apesar disso, posteriormente restaram poucas dúvidas nas mentes dos homens de que Saruman foi para Isengard na esperança de ainda encontrar ali a pedra, a Palantir de Orthanc, e com o propósito de construir um poder para si próprio. Com certeza, depois do último Conselho Branco, em 2953 da Terceira Era, seus desígnios com relação a Rohan, embora ele os escondesse, eram malignos. Então, ele tomou Isengard como se fosse propriedade sua e começou a transformá-la num lugar de força e medo, como se pretendesse rivalizar com Barad-dûr. Conquistou amigos e servidores entre todos aqueles que odiavam Gondor e Rohan, fossem eles homens ou outras criaturas mais malignas. A partir de Frealaf Hildesson, que morreu em 2798, vieram os seguintes reis: Brita, Walda, Folca, o Caçador, e Folkwain. Folkwain reinou entre 2830 e 2903. Quando se tornou rei, os Rohirrim haviam recuperado sua força. Ele reconquistou a fronteira ocidental entre o Adorn e o Isen, que os terrapardenses tinham ocupado. Rohan receberam um grande auxílio de Gondor nos dias funestos. Quando, portanto, ele ficou sabendo que os Haradrim estavam atacando Gondor com grandes exércitos, enviou muitos homens em auxílio ao regente. Após Folkwain, vieram Fengel e Thengel, que quando se tornou adulto, viveu um longo tempo em Gondor, conquistando respeito a serviço do regente Turgon. Thengel se casou em 2943 em Gondor e sua esposa se chamava Morwen, e o casal teve 3 filhos, e dentre estes, o segundo e único filho homem era Théoden. Quando o pai de Thengel, o rei Fengel, morreu, os Rohirrim o convocaram de Gondor a Rohan e ele retornou a contragosto. Mas mostrou-se um rei bondoso e sábio, embora a língua de Gondor fosse falada em sua casa e nem todos os homens apreciassem esse fato. Em Rohan, Morwen lhe deu mais 2 filhas, e a última, Théoden, era a mais bela, embora tivesse nascido tarde, em 2963, a filha da velhice do rei. Seu irmão Théoden a amava muito. Foi logo depois do retorno de Thengel que Saruman se declarou senhor de Isengard e começou a causar problemas a Rohan, invadindo suas fronteiras e apoiando seus inimigos. Thengel reinou entre 2953 e 2980, e seu filho, Théoden, assumiu o trono no ano da morte de seu pai, reinando até 3019. E Théoden é o rei que deu início à terceira linhagem dos reis de Rohan. Théoden é chamado Théoden Ednil, na tradução de Rohan, que quer dizer Théoden o Renovado, pois a saúde e a sanidade do rei começou a decair devido aos feitiços de Saruman. Isso também pode ter sucedido devido a causas naturais, pois ele tinha 66 anos na época que Saruman começou a dominá-lo, e também pode ter sido induzido ou aumentado por venenos sutis administrados por Grima. Grima, também conhecido como o Língua de Cobra, como muitos outros na marca o chamavam, era secretamente um lacaio e servo de Saruman. Na época da Guerra do Anel, já em 3019, o ataque de Isengard a Rohan se tornou mais feroz, com a primeira batalha ocorrendo nos Vales do Isen. As forças de Isengard foram vitoriosas, e o principal objetivo do mago Saruman, a morte do príncipe Theodred, o único filho do rei Théoden, foi alcançado.
Finalmente, em 2 de março de 3019, o rei foi curado por Gandalf, daí o significado de seu nome, ou renovado, e no último ano de sua vida, levantou-se e conduziu seus homens para a vitória no Forte da Trombeta, quando Saruman enviou seus Uruk-hai, além de homens inimigos de Rohan para subjugá-los no abismo de Helm. E logo em seguida, o rei liderou seus homens para os campos de Pelennor, onde ocorreria a maior batalha daquela era. Infelizmente, Théoden tombou diante dos portões de Mandborg, após um ataque do rei bruxo, ataque este em que sua sobrinha e súdita fiel, Elwyn, se interpôs entre o Senhor dos Nazgûl e seu amado tio. Após sua morte, Théoden por muito tempo descansou na terra onde nascera, entre os reis mortos de Gondor, mas foi trazido de volta e colocado no 8º túmulo de sua linhagem em Edoras. Depois, iniciou-se uma nova linhagem a partir de seu sobrinho, Éomer. Éomer era filho de Théoduin, a irmã de Théoden, e de Eomund, do Fold Oriental, o mais importante marechal da Terra dos Cavaleiros. Éomer nasceu em 2991 e Elwyn em 2995. O pai deles era responsável por patrulhar as fronteiras orientais de Rohan e morreu quando foi surpreendido por um exército de orcs em 3002, que debaixo da sombra de Sauron e de Saruman passaram a atacar Rohan, muitas vezes matando e roubando os cavalos. A mãe deles também morreu não muito tempo depois, e Théoden acolheu seus sobrinhos, chamando-os de filho e filha. Nesta época, a esposa de Théoden já havia falecido ao dar à luz a Théodred, e o rei não voltou a se casar. Ambos os irmãos cresceram em Edoras e viram a sombra escura cair sobre o palácio de Théoden. Éomer Eadig, ainda jovem, com 26 anos, tornou-se marechal da Terra dos Cavaleiros, tendo-lhe sido confiada a tarefa que anteriormente fora de seu pai, nas fronteiras orientais. Como Théodred já era morto, Théoden, no campo de batalha antes de morrer, nomeou Éomer seu herdeiro e chamou-o de rei. Naquele dia, Elwyn também ganhou renome, pois lutou na batalha, cavalgando disfarçada. Posteriormente, ficou conhecida na Terra dos Cavaleiros como a Senhora do Braço do Escudo. Isso se deve ao fato de que o seu braço, que carregava o escudo, foi quebrado pela massa do Rei dos Bruxos. Mas este ficou reduzido a nada, e assim se cumpriram as palavras ditas por Glorfindel ao rei Earnur, muito tempo antes de que o Rei dos Bruxos não cairia pela mão de um homem. Na época de Éomer, os homens da Terra dos Cavaleiros que desejavam paz a tiveram, e o povo cresceu nos vales e nas planícies, e seus cavalos se multiplicaram. Em Gondor reinava agora o rei Elessar, que também governava Arnor. Em todas as terras daqueles reinos de outrora, ele era rei, exceto em Rohan, pois renovou a dádiva de Cirion para com Éomer, e Éomer prestou outra vez o juramento de Eol. Com frequência o cumpriu, pois, embora Sauron tivesse desaparecido, os ódios e maldades semeados por ele não haviam morrido. E o rei do oeste teve de subjugar muitos inimigos antes que a árvore branca de Gondor pudesse crescer em paz. E para onde quer que o rei Elessar conduzisse uma guerra, o rei Éomer o acompanhava. E além do mar de Irun, e nos distantes campos do sul, o trovão da cavalaria dos Rohirrim foi ouvido, e o cavalo branco sobre verde tremulou em muitos ventos até Éomer ficar velho. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixe seu like. Para mais histórias, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!